O tema hoje são espumantes de Portugal. Sim, esse país também produz espumantes, apesar de a gente encontrar pouquíssimas opções no mercado brasileiro. Eles começaram a fazer espumante ainda na época dos franceses, do champanhe, que não tinha denominação champanhe. Então, Portugal, por muito tempo, por mais de 50 anos, também usou o nome champanhe para os seus espumantes. E o método ficava champenoise, que é como a gente fala dos champanhes, como é feito os champanhes. Mais uma vez veio a legislação francesa solicitando que ninguém usasse o nome champenoise. E Portugal passou a utilizar o nome tradicional ou clássico nos seus rótulos. Portugal não tem uma briga negativa com a França. Na verdade, eles se orgulham de terem começado a fazer espumante inspirado nos franceses. E um bom exemplo disso é o Raposeira, que os proprietários, a família Val Teixeira, foi à França, foi a Champagne, entendeu a técnica e trouxe para os seus espumantes e por muitos anos em seu rótulo escreveu tipo Champagne. Com o passar dos anos, como eu disse, a legislação veio, eles tiraram esse nome, mas conseguem e querem manter essa tradição de dizer que é um espumante inspirado no champanhe. Falando de termos de mercado internacional, o brasileiro aprecia muito pouco os espumantes portugueses. Recentemente tem chegado algumas opções mais econômicas, mas até então, por serem espumantes pelo método tradicional e respeitando as castas da região, são espumantes mais caros. A região mais importante na produção de espumante em Portugal e maior produtora é a Bairrada. Eles são bem famosos pelos espumantes, principalmente com a uva Baga. Fazem espumantes pelo método tradicional, mas sim é permitido fazer sem ser pelo método tradicional, você só não fica dentro da legislação. Depois a gente tem também os do vinho verde. Lembre-se, vinho verde não é um tipo de vinho, e sim uma denominação de origem no vinho, e por isso você tem um espumante vinho verde, e você também tem bastante espumante sendo produzido em Távora Varossa e no Douro, que são regiões bem propícias também para uma boa maturação dessa uva, com bastante acidez, devido às montanhas, né, e a proximidade do mar consegue umas uvas mais frescas. Então, são regiões que se destacam, né? Na Bairrada, por exemplo, todo o litoral atlântico ali, toda aquela parte que pertence quase à mesma região, é considerado bem a propícia para a maturação para uvas de espumante. Como eu disse, o terroir é muito importante e a gente tem que levar em consideração que são uvas que pedem uma acidez maior, mais frescor, menos estrutura pesada e por isso climas mais amenos e não tão quentes são mais propícios. Então, essas regiões litorâneas têm melhor produção de espumante, o que não quer dizer que você não vai encontrar um espumante do Alentejo ou outras regiões mais internas de Portugal. Sim, você pode, é permitido produzir espumante em todo o país de Portugal. Mas, como eu disse, é importante você seguir algumas normas para estar dentro da denominação, que aqui a gente fala como vinho espumante de qualidade de uma região demarcada. Vou colocar a sigla aqui, que aí vocês têm uma noção que vocês podem encontrar isso. Então, por exemplo, na Bairrada, se for feito pelo método tradicional e seguindo as castas permitidas, vou colocar aqui do lado, fica mais fácil, vocês vão entender que aquele é um espumante dentro da denominação. Mas nós temos sim encontrado bastante espumante fora da denominação. Então, a gente tem novos inovadores, pessoas tentando alguma coisa até mais econômica e interessante. Então, toda denominação em Portugal tem as suas uvas e tem as uvas permitidas para, no caso, o espumante dentro da legislação local. Se você falar de um espumante da região do vinho verde, apenas as castas permitidas na região são permitidas, no caso Alvarinho, Loureiro, Arão. Então você não vai encontrar um espumante de vinho verde com Riesling ou Gewürztraminer ou outras castas permitidas em outros países, em outras regiões. Eles seguem a tradição e ali mantêm as castas portuguesas como as uvas prioritárias para fazer o seu espumante de qualidade. Essa toda extensão, né, à beira do Atlântico, a Bairrada, devido à influência marítima, é excepcional
maravilhosos para se produzir um espumante, uma uva de qualidade. O frescor da região traz uma acidez natural da uva e isso facilita na produção desse espumante de qualidade. A gente aqui mais uma vez está falando do terroir. A gente fala da importância de ter uvas frescas com um clima mais frio, e Portugal não é um país tão frio, não neva tanto, a gente não está falando de Alemanha nem de Inglaterra, então nem norte da França ou com uma região de Champagne. Então, para essa adaptação melhor, a região mais litorânea, a região mais próxima do mar, é mais fácil devido ao seu frescor natural, os ventos, as brisas marítimas que trazem à uva esse frescor. E obviamente no Douro a gente fala das grandes altitudes e sim a gente tem visto bastante produtores colocarem as vinhas de maior altitude para a produção de espumante devido ao crescente consumo de espumante no mundo. Era uma coisa que não se falava 30, 40, 50 anos atrás, a gente praticamente só falava de vinho tinto na região do Douro, mas se percebe a necessidade de se adaptar ao consumo mundial e tem surgido bastante vinhas nessas montanhas, vamos dizer, né, nas partes mais altas para uma produção de melhor qualidade. Já na região mais plana, por exemplo, o Minho é uma região muito plana, mas é uma região com muita chuva, uma região com muita influência marítima. Então você consegue também essa uva de plena maturação para se fazer um bom espumante. E nas regiões mais planas em climas mais quentes, como por exemplo Extremadura, ou no Alentejo, ou no Tejo, você vai ter uvas talvez com acidez menos vibrante, e aí você consegue talvez fazer um espumante um pouco mais econômico, vamos dizer assim. Deixando as grandes estrelas para aqueles que têm uma influência marítima maior, que obviamente vai resultar em um espumante de mais qualidade. Portugal é bem pequenininho, então parece que o assunto é bem pequenininho também com eles, até porque eles não são pioneiros e tradicionais no espumante. Eles produzem, mas não é o carro-chefe deles, vamos dizer assim. E por isso a gente não tem tanta informação, eles estão mudando essa legislação com frequência, teve mudança em 2012, teve mudança em 2015, adicionando essas regiões e a legislação mais rígida. O que eles têm buscado é sim produzir espumantes de mais qualidade. Aqui como referência para produtores, eu vou colocar na parte de descrição os espumantes que eu indico. Sem dúvida nenhuma, eu falo do Anselmo Mendes para os vinhos verdes e falo também do Luiz Pato. Eu acho que são produtores que mostram realmente um bom exemplo no espumante. Eu trouxe o do Aliança porque para a gente degustar no próximo vídeo, porque eles são também muito conhecidos na região da Bairrada como uma cooperativa, uma grande área produtora de espumantes. Então, mais econômico é o que nós vamos provar no próximo vídeo, depois a gente entender essa diferença aqui dos espumantes portugueses. Também a gente tem que lembrar que Portugal faz frisante, aquele negócio de abaixo de 2 ATM, né? Você vai ter o frisante e a sigla muda. Eu vou colocar as duas siglas aqui, a do espumante e a do frisante. Muda o E pelo F, só para vocês entenderem como é isso. Lembrando que em Portugal, se você fizer algum espumante, algum vinho fora da denominação de origem, você não pode colocar a região do lado da palavra do país. Então, normalmente você vai ver assim, Douro, Portugal, Dão, Portugal, Tejo, Portugal. Quando você faz um vinho, aí é uma legislação geral para todos os vinhos, fora da denominação, não seguindo as regras, né? Mais uma vez, não quer dizer que é fora do território, mas fora das regras, você não pode colocar a região, que é para exatamente não confundir um vinho que está dentro de uma região, dentro da legislação, com um vinho que não está na legislação. E por isso vocês vão ver uma numeração. Essa numeração nada mais é do que o CEP local de onde é produzido aquele espumante. Com essa informação, você vai saber que é um produto português, porque está escrito Portugal do lado, mas você não confunde a região com a demarcação. Tem essa opção de entender quando um vinho está dentro da legislação ou não. No contrarótulo, normalmente as denominações colocam que aquele vinho pertence à denominação. Vou colocar o selo do Tejo, o selo do Minho, aqui do vinho verde, para vocês visualizarem isso. Mas só pelo rótulo você já vai saber
porque não vai ter a região, ou no contrarótulo você vai ter o CEP. Esqueminha bom, né? Portugal deu um jeito de não permitir que se aproveitem de uma denominação sem seguir as regras da denominação. Fica esse conhecimento para vocês aqui. Também lembrando que Portugal produz espumantes brancos, rosés e tintos, principalmente tintos inspirados nos italianos. Então a gente encontra esses 3 tipos de espumante. Portugal consome muito espumante tinto, tem a ver com a gastronomia, a gente vai deixar para falar um pouco mais lá para frente, mas é só para vocês entenderem que sim, se tem bastante espumante tinto em Portugal, pouco consumido, fora dali, pouco exportado, o mundo ainda não tem esse paladar, pelo menos aqui no Brasil não, e por isso é um consumo mais interno, mas tem tudo a ver com a gastronomia, como eu falei, do Lambrusco. Então, a gente encontra as opções branco, rosé e tinto. A palavra bruto é a que vem normalmente no rótulo, que significa brut em português. E eles usam muito a palavra cuvée, que é para o vinho de melhor seleção para se fazer o espumante. A palavra cuvée vem do champanhe. Eu não lembro se eu falei isso lá em Champagne, mas é a primeira prensa, a prensa de melhor qualidade, chama de cuvée. Eu não gosto demais de usar esse termo porque é um termo que está sendo usado de forma errônea e que não condiz mais com a realidade. Você pega o espumante de R$30 e está escrito esse cuvée no rótulo. A gente sabe que não é, então é um nome em desuso que não está sendo bem legal aplicá-lo, então a gente não deve se prender a essa informação. Ok? Mas só para vocês saberem porque o Portugal ainda chama de cuvée o seu vinho de melhor qualidade. E eles chamam de leveduras livres, né? Quando você fala assim, o meu espumante é feito de leveduras livres. Se você escutar esse termo, é só para dizer que são as leveduras fermentação na garrafa, método tradicional, método clássico ou fermentado na garrafa. São os 3 nomes que eles podem colocar no rótulo. Então, quando eles falam leveduras livres, quer dizer isso, que foi fermentado na garrafa. É um termo muito utilizado local, a gente não vê isso na garrafa, mas é importante a gente saber. Então, esse vídeo foi curtinho, é mesmo conhecimento de Portugal. Tendo mais informações, a gente vai atualizando o curso, a gente vai gravando mais vídeos. No momento, essas são as decisões de Portugal, é como está seguindo. Não são regras muito fechadas e não são muitas regras. E os outros termos utilizados no espumante são exatamente os termos utilizados para todos os vinhos portugueses. Isso vai estar na apostila para vocês não terem